Sermão pregado na manhã de domingo, 4 de março de 1866, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. O Amém. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. A palavra Amém tem muito mais significado do que se poderia supor e, como título de nosso Senhor Jesus Cristo, é eminentemente sugestiva. Como você sabe, esta é uma palavra hebraica que foi apropriadamente adotada não apenas pela nossa língua, mas pela maioria, ou melhor, por todas as línguas da cristandade. É uma circunstância afortunada que algumas dessas palavras tenham tido vitalidade suficiente para poderem ser transplantadas para outras línguas e ainda florescerem. Ela nos dá uma tênue pronúncio da adoração unida dos espíritos celestiais e indica a vontade do Senhor de que a raça hebraica não seja esquecida por sua igreja e que a língua de seu amado Israel ainda soe docemente em seus ouvidos. Amém significa verdadeiro, fiel, certo, mas seu significado será melhor compreendido se tomarmos nota cuidadosa de seus usos. Tinha pelo menos 3 formas de significado prático. Primeiro, foi usado no sentido assertivo. Quando uma pessoa queria dar autoridade especial às suas palavras, ela começava ou concluía com a palavra Amém, e assim declarava como se fosse o solene sim, sim, de um homem honesto que amava a verdade. Certamente, com toda certeza, é assim que é. Nosso Salvador usa esse termo com frequência. A palavra que traduzimos como em verdade, é esta palavra, Amém. Você deve ter observado que João, quando tinha uma visão aguçada dos estados de ânimos divino do Senhor Jesus, observou com fidelidade infalível a repetição daquela palavra afirmativa. Sempre que o nosso bendito Senhor estava prestes a dizer algo especialmente solene, algo ao qual ele desejava dar todo o peso de sua autoridade, ele o estabelecia repetindo 2 vezes a palavra Amém, Amém, ou em verdade, o começo do que eu ia dizer. O segundo sentido da palavra Amém varia ligeiramente do sentido assertivo e pode ser mais apropriadamente descrito como consentimento. Há um exemplo memorável disso no caso da mulher que teve que beber as águas amargas que trazem uma maldição. Quando a mulher bebeu a água amarga, ficou estabelecido que se ela fosse culpada do crime imputado à sua porta, certos resultados terríveis se seguiriam como resultado dessa água. Ela, no momento em que os bebeu, disse: Amém, Amém. Isto é, ela deu seu consentimento para que tais e tais dores caíssem sobre ela, se ela realmente fosse culpada de adultério. E um exemplo ainda mais memorável é do povo reunido no Monte Ebal e no Monte Gerizim. Quando as ameaças e bênçãos foram lidas para todo o povo ouvir, o povo disse: Amém, Amém, que assim seja. De natureza semelhante é o caso do livro de Neemias. Quando Esdras abençoou Jeová, o grande Deus, toda a multidão respondeu: Amém, levantando as mãos. Um terceiro significado da palavra Amém é o que poderíamos chamar de peticionário. Nesse sentido, usamos no final de nossas frases. Pai nosso que estais nos céus, não é um modelo completo para a oração pública até que termine com Amém. Na igreja primitiva, era costume que toda a congregação dissesse Amém. Paulo faz alusão a esse costume naquela passagem da carta aos Coríntios, onde ele fala de pessoas que oram em línguas desconhecidas e diz: Como pode aquele que é apenas ouvinte dizer Amém à vossa ação de graças? Pois aquele que é apenas ouvinte diz Amém e sabe o que você disse? Temos o relato de Jerônimo
de que em Roma as pessoas costumavam dizer amém nas reuniões dos primeiros cristãos, tão sinceramente, e eu acrescentaria tão fortemente, que era como um rugido de uma cachoeira ou o estrondo de um trovão. Gostaria que disséssemos amém de uma forma mais uniforme e universal no final da oração pública. Tenho certeza de que isso é bíblico e apostólico, e acho que seria útil para todos vocês. Talvez o costume tenha sido abandonado por causa da maneira irregular com que os irmãos diziam amém. Ouvi a mesma irregularidade em certas congregações metodísticas rústicas, onde me pareceu que o amém foi expresso no lugar errado, e desejei que o costume fosse totalmente descontinuado, porque certos irmãos ignorantes e refletidos, mas entusiasmados, disseram amém. Quando não o fizeram, não havia nada que sugerisse isso. Eles causaram ridículo em vez de reverência, demonstrando níveis de tolice e fervor. Contudo, não duvido que um reavivamento criterioso dos costumes seria útil na Igreja de Deus. Também significa assim seja, e é praticamente consentimento de toda a congregação à oração recém-formulada. Observe o devoto amém no final da última oração de Davi, com a notável adição, amém, assim diz o Senhor, o Deus do meu Senhor, o Rei. 1 Reis, capítulo 1, versículo 36. Observe também como o salmista termina vários de seus salmos, como o 41º e o 72º, com a conclusão efática, amém e amém. Que toda criatura se levante e ofereça honras especiais ao nosso Rei. Anjos desçam com hinos novamente e você, terra, repita o longo amém. Se você investigar ainda mais o uso e o significado desta palavra notável, há um sermão valioso sobre o assunto nas obras de Abraham Bolte que você pode ler, como eu fiz, com grande benefício. Qualquer coisa que leve a um renascimento de seu uso mais geral no culto público será motivo de grande congratulação. Parece-me que eu poderia ter dividido meu sermão de hoje muito adequadamente nessas 3 categorias: afirmação, consentimento, solicitação. Pois em cada um deles, nosso adorado Senhor Jesus Cristo é de fato o Amém. Ele afirma a vontade de Deus, ele afirma o próprio Deus. Deus Filho é constantemente chamado de Logos, o Verbo, aquele que afirma, declara e dá testemunho de Deus. Em segundo lugar, sabemos que Jesus Cristo dá seu consentimento à vontade, ao plano e ao propósito de Jeová. Ele dá um amém à vontade de Deus e é de fato o eco, em sua vida e em sua morte, dos propósitos eternos do Altíssimo. E em terceiro lugar, ele é o amém, no sentido de petição, pois todas as nossas orações, ele dá a força e o poder que elas têm. É o seu amém às nossas súplicas que as faz prevalecer diante do trono do Altíssimo. Nestes 3 sentidos, Cristo pode ser chamado o Amém. Mas preferimos dividir o sermão de outra maneira. Nosso bendito e eternamente adorado Senhor Jesus é, primeiro, o Amém, em referência a Deus. Segundo, o Amém visto em si mesmo. E terceiro, espero que alguns de nós tenham confiado claramente nele como o Amém em relação a nós mesmos. Primeiro, refresque sua memória desta grande verdade. Nosso Senhor é nosso Amém de Deus, no mais alto grau. Vamos rever os vários pontos em que ele é o Amém de Deus. Devemos falar, é claro, de Deus à maneira dos homens. Entende-se que esse grão de sal serve para dar sabor a tudo o que dizemos. Jesus é o Amém dos propósitos divinos. Houve um dia antes de todos os dias, quando não havia outro dia senão o ancião dos dias, um tempo antes de todos os tempos,
quando aquele que criou todo o tempo habitava sozinho. Então, em sua mente augusta, ele concebeu o plano de redenção. Ele previu o mundo arruinado pelo pecado. Ele determinou que um número que nenhum homem poderia contar seria redimido para ele, para serem seus filhos para sempre, amados de sua alma. Ele fez esses propósitos e os fixou firmemente. Haveria um povo que declararia seu louvor por toda a eternidade. Esses propósitos eram apenas propósitos até que Deus disse amém a eles e os tornou decretos finais e válidos ao determinar que ele daria seu próprio Filho amado. Se Deus não tivesse resolvido dar o Senhor Jesus Cristo como Redentor, o propósito da redenção não teria tido amém. Se ele não tivesse designado Cristo para ser a cabeça do corpo, seu propósito em relação ao corpo não teria sido amém. Entregar nossas almas a Cristo, de acordo com as Escrituras, era uma transação de aliança muito antiga, e o dom do Filho para nós também é de uma data muito antiga, pois ele é considerado por Deus como o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Esse presente de Cristo para nós na aliança eterna foi o selo virtual do Pai poderoso em seu decreto para torná-la válida e boa. Muito antes de você e eu existirmos, antes que este grande mundo começasse do nada, Deus fez com que todos os propósitos de seu conselho eterno permanecessem seguros e firmes pelo presente de seu querido Filho para nós. Ele então foi o amém de Deus para seu propósito eterno. Quando nosso Senhor realmente veio à Terra, ele foi então o amém de Deus para a longa lista de profecias. Um por um, os servos de Deus testemunharam sobre a chegada do Messias. Alguns falaram evangelicamente, como Isaías. Outros com um toque mais legal, como Moisés. Mas seu testemunho teve o mesmo efeito, que na plenitude dos tempos um profeta seria levantado e que um homem nasceria de uma virgem, que seria ao mesmo tempo o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade. Essas promessas se sucederam abundantemente e rapidamente, todas elas coerentes, cada uma manifestando a própria vinda do justo, mas não havia amém para elas. Eram coisas esperadas, mas ainda não a substância, até que finalmente, no silêncio da meia-noite, os anjos cantaram docemente sobre sua vinda. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Aquela criança entre bois de chifres longos, aquele filho de um carpinteiro, foi a declaração de Deus de que a profecia era a voz do céu. Agora, vocês, profetas, dormindo em seus túmulos, temos testemunho de que vocês não mentiram. Agora o próprio Deus se revelou e colocou o seu selo, testificando que vocês são verdadeiros. Na forma abençoada do Filho de Maria, o amém de Deus aparece tanto aos pastores quanto aos magos do Oriente. No mesmo sentido, Cristo foi o amém de Deus para todos os tipos levíticos. O cordeiro oferecido pela manhã e à tarde, a novilha vermelha, as rolas e os 2 pombinhos cujo sangue era aspergido sobre o altar, o novilho para o sacrifício, o bode para a oferta pelo pecado, a aspersão do sangue generosamente. Todas elas eram o reconhecimento do homem de sua fé em Deus e, ao mesmo tempo, a declaração de Deus ao homem de que ele havia providenciado um sacrifício. Aquele touro fumegante oferecido por Arão e seus filhos ainda não é nada, é apenas uma figura. Falta-lhe o amém que lhe dá o corpo, força, substância. Aquela faca erguida, aquele padre vestido de linho branco e fino, aquele sangue derramado no altar, todas essas coisas não são nada, elas precisam de uma alma para ser colocada nelas. Quando Cristo veio,
e especialmente quando ele foi para a cruz como uma vítima no altar, ele foi colocado sobre ele, e foi então que Deus solenemente acrescentou o Amém ao que de outra forma seria apenas tipos e sombras. Está consumado, disse o Salvador. E então foi, como diz nosso poeta. Todos os tipos e sombras da lei cerimonial estão cumpridos. Tudo o que Deus prometeu está cumprido. Morte e inferno não mais aterrorizarão. Tudo está consumado. Santos, daí tirem sua consolação. O Amém é fixado para propósitos, para profecias e para tipos. Deve ser altamente digno de sua consideração que Cristo é o Amém de Deus, a majestade de sua lei. Foi um Amém muito solene que Deus deu no cume do Sinai, quando ele chegou acompanhado por 10.000 de seus santos e a montanha fumegava sob seus pés. Quando ouço essas palavras, Amém. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E aquele, com o som da trombeta, ficando cada vez mais alto, tornando-se muito forte e prolongado, aquele estrondo de trovão e aqueles poderosos clarões de grandes relâmpagos eram o Amém de Deus. Um Amém que ressoou com trovão pelo deserto de Cádiz, que fez tremer as tendas dos cedros, fez as gazelas darem à luz e até quebrou os majestosos cedros do Líbano. Foi um Amém tão terrível que as pessoas imploraram para não ouvir mais nada. Seus corações foram tomados de terror diante do surgimento assustador da lei de Deus, embora ele a tenha revelado nas mãos de um mediador por meio de anjos. Mas, queridos amigos, posso lhes apontar um Amém mais solene do que este, mais terrível do que o do Sinai, embora vocês possam suportar melhor seu espetáculo. Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Aí está o Filho de Deus. Ele mesmo não pecou, mas todos os pecados do seu povo foram imputados a ele. Ele nunca quebrou a lei, mas todas as nossas transgressões foram colocadas sobre ele. Agora, o que Deus dirá a ele? Deus o encontra como encontrou Adão no jardim, mas Jesus não se esconde como Adão fez. Ele enfrenta uma justiça severa cara a cara. Ali está ele, o substituto do pecador. O que o infinitamente justo Jeová dirá agora? A lei diz que ele é amaldiçoado, pois tem pecado sobre si. O Pai permitirá que seu próprio amado seja feito maldição por nós? Ouça e ouça o Amém do Senhor. Levanta-te, ó espada, contra o pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Como? Deus Pai diz Amém? Pode ser assim? Sim, é assim mesmo. Ele diz Amém. E quão terrível é o Amém, quando o suor de sangue que escorre de todos os poros do seu corpo bendito e imaculado cai em terríveis coágulos no chão congelado. Ó Deus, tu realmente dissestes Amém a todo o terror da tua lei, quando Cristo teve que exclamar: minha alma está profundamente triste até a morte. Contudo, esse Amém ressoa mais fortemente no Gólgota, onde o Salvador é escarnecido, desprezado, rejeitado, amarrado à coluna romana, quebrado pelo flagelo e no assento dos escarnecedores coroado de espinhos. Ali, a lei parecia dizer: o pecador deve ser desprezado e rejeitado. O pecador é uma coisa vergonhosa, merecedor de ser cuspido. O pecador merece ser coroado de espinho. E Deus diz Amém. E seu próprio Filho amado, que estava no lugar do pecador,
teve que publicar a temerosa aprovação de Deus às exigências da justiça. Ali, pelas ruas de Jerusalém, sobre pedras tão duras quanto os corações dos filhos e filhas de Jerusalém, mais duras do que poderiam ser, ele deixa um rastro de sangue até o Monte Calvário. E ali, quando suas mãos e pés foram perfurados e sua alma for perfurada com algo pior do que pregos, e seu coração for forçado a beber bebidas mais amargas do que o absinto misturado com fel, e sua alma for submetida a tentações piores do que simples desprezos ou as vaias e vaias da multidão, lá onde sua alma morreu dentro dele, porque Deus o havia abandonado, ele clamou: Eli, Eli, lama sabactani. Foi ali que Deus pronunciou o severo e o terrível amém daquela sentença: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amados irmãos, se vocês quiserem saber o quanto Deus odeia o pecado e como vingança ele persegue a iniquidade, vocês deveriam vê-lo perseguir esse pecado até o refúgio onde ele pensou que o encontraria, em seu próprio Filho amado. Embora nunca tenha sido seu pecado, mas nosso pecado colocado sobre ele, Deus não poupou seu próprio Filho. Veja como ele foi severamente espancado por Deus e afligido, porque o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E você verá imediatamente que Jeová não considera o pecado algo menor. Deve ter sido uma visão grandiosa estar no vale entre Ebal e Gerizim e ouvir a leitura da lei, e então ouvir as 6 tribos reunidas no monte Gerizim responderem solenemente a todas as bênçãos: Amém, como um tremendo trovão. Aquele amém deve ter saído dos 10.000 lábios dos filhos de Israel. E então quão terrível, em que tons cheios de medo, como o murmúrio profundo de uma tempestade ameaçadora, deve ter soado o terrível amém em Ebal, quando todas as ameaças foram lidas. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei para o Senhor. Faça-os. E todo o povo dirá: Amém. Mas considere esta palavra. Era algo muito mais solene quando Deus falava do que quando as tribos falavam. E ele, de fato, falou no Calvário em tons cujos trovões reverberam por todas as eras e são ouvidos em terríveis murmúrios no abismo do inferno. Jeová, a quem os querubins cantam como Santo, 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 Jeová dos exércitos, então disse: Amém. Assim seja. Vingança seja feita, vingança seja satisfeita. Justiça, sacrifique a vítima. Que o inocente seja substituído com seu sangue aos homens. Nosso Senhor Jesus, longe de destruir a lei, veio para ser o amém de Deus para a sua punição e para sancioná-la e estabelecê-la como lei de Deus para sempre. No entanto, não terminamos com este assunto. Jesus Cristo é, como você sabe, o mais abençoado amém de Deus para todas as promessas da sua aliança, pois está escrito: todas as promessas de Deus nele são sim, e nele amém. O apóstolo Paulo parece ter discernido com precisão o espírito do nome de Cristo. Amém, quando diz: aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também como ele todas as coisas? Quando Deus deu seu Filho, ele praticamente deu todas as bênçãos da aliança ao seu povo. No dom de Jesus Cristo, Deus tornou certas e seguras todas as promessas feitas antes da vinda de Cristo. Cristo foi a cera derretida no fogo, sobre a qual Deus colocou o selo de sua própria honra, de que ele seria fiel aos compromissos da aliança que havia feito. Irmãos, se dizer amém no Monte Gerizim para a bênção da lei tinha algo deliciosamente consolador e confortável,
Quanto mais divinamente doce foi o amém de Jeová quando Jesus Cristo ressuscitou triunfante sobre a morte? Quanto mais quando ele voou em glorioso triunfo sobre as colinas eternas e ascendeu ao alto, levando cativo o cativeiro. Espíritos devotos, venham e observem o amém de Deus, as bênçãos da aliança. Veja-lhe a poderosa hoste de anjos e ouça seu hino enquanto eles cantam. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó portas eternas, para que o Rei da Glória possa entrar. Você quer ouvir o amém de Deus? Ouça-o enquanto ele ordena seu Filho em meio a aclamações universais, que se sente em seu trono e reine com ele, esperando até que seus inimigos sejam feitos escabelos de seus pés. Ó, grandemente abençoados são vocês, santos, que são um com Jesus, pois Deus o abençoou e, portanto, vocês têm seus tronos nas alturas, ó santos, pois Cristo está em seu alto trono. Deus o exaltou e exaltou todos os seus santos nele. Ele não somente se alegra nele, como o menor cristão tem parte em todas as glórias do Salvador. A entronização de Cristo é a declaração solene de Deus e amém, de que ele abençoará todo o seu povo e fará deles um povo de reis e sacerdotes que reinarão para sempre. Mais uma vez, Jesus Cristo será o amém de Deus na conclusão dessa dispensação, na plenitude dos tempos. Não vou entrar em questões curiosas sobre como essa dispensação terminará. Eu tenho as minhas próprias noções sobre isso e outras pessoas têm as delas. Acredito que se algumas pessoas fossem tão reticentes sobre si mesmas quanto eu sou sobre mim, elas não venderiam tantos livros baratos ou fariam tantos palpites tolos sobre o futuro. Eu só sei disso, que Jesus Cristo virá no seu devido tempo e que, quando ele vier, seja imediatamente ou depois de um reinado milenar, duas coisas certamente acontecerão. Os justos serão recompensados e os ímpios serão condenados. Dessas duas coisas podemos ter certeza absoluta. Agora, quando Deus coloca na boca de seu Filho amado estas palavras: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso será um amém mais solene ao propósito de Deus com relação àqueles santos. Certamente, será o amém para a aliança em toda a sua extensão e para toda a obra da graça, do início ao fim. Então, quando a morte e o inferno subirem em gloriosa pompa ao céu, para reinar com Jesus Cristo para sempre, e o mundo reunido assistirá com vergonha e consternação ao amém de Deus para seus próprios propósitos eternos e para a obra de seu Filho glorificado. Quando, voltando-se para a sua mão esquerda, o juiz disser: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Antes que a palavra seja dita, os ímpios reconhecerão que Cristo é o amém para todas as ameaças de Deus. E em seus clamores às rochas para que os escondam, em seus gritos às montanhas para que caiam sobre eles, eles manifestarão diante das multidões reunidas que perceberam Jesus como o amém, tornando verdadeiras as ameaças de Deus. E quando sua voz os amaldiçoou para sempre, será o poderoso amém por toda a eternidade. A enfática reconfirmação, tanto de sua culpa quanto de sua punição, de que sua sentença veio de Jesus, o mesmo Jesus que morreu pelos pecadores e a quem os pecadores crucificaram e rejeitaram. Se tivesse vindo de outros lábios, a sentença não teria sido tão terrível. Mas, vindo do homem e também de Deus, será a humanidade concordando com o veredito de Deus, assim como Deus declarando e implorando as sanções de sua lei. Ó pecador, que Cristo nunca seja o amém de Deus nesse sentido, mas que, ao contrário, você possa se esconder nas chagas de Jesus e possa encontrar todas as bênçãos nele,
sim, e nele, amém.